De acordo com a legislação vigente, os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, devem ser gastos da seguinte forma: 70% no pagamento dos profissionais da educação básica e os 30% restantes com o pagamento de profissionais terceirizados. Manutenção, investimento e verbas indenizatórias, entre outros. Para os municípios que não conseguem atingir os 70% com profissionais da educação básica, conforme a legislação, é possível fazer o rateio das sobras dos recursos até alcançar o percentual. Os professores participaram da sessão da Câmara Municipal aqui em Matão na última segunda-feira e cobraram dos vereadores que busquem informações sobre o Fundeb. Sobre esse assunto, eu conversei com o secretário da Administração da Prefeitura Municipal de Matão, William de Gaetano. Segundo o William, todo o dinheiro repassado através do Fundeb foi utilizado pela Prefeitura Municipal de Matão na educação. O Fundeb, para todos saibam, ele é um fundo que ele é originário de vários impostos, vai uma parte desses impostos para uma conta geral e esse bolo é dividido entre os municípios e os estados. Ele é para o financiamento da educação em todos os níveis, né? Só que ele tem algumas regras. Então, por exemplo, de todo o valor que o município recebe, no mínimo 70% ele tem que usar para pagamento de professores, profissionais da educação. E no máximo 30% para demais profissionais, como por exemplo as ADIs, e também para custeio de uma construção, de uma reforma, de um transporte. Não pode usar com merenda, certo? Tem essa vedação. Então existem as regras, certo? Em Matão, historicamente, não tem essa sobra de recurso, porque Matão utiliza sempre todo o dinheiro do Fundeb, o 100% do dinheiro do Fundeb, esse ano mais de 32 milhões de reais, para custear a folha de pagamento, obrigações patronais, enfim, tudo que tem a ver com a folha de pagamento dos professores e dos profissionais da educação. Então nós gastamos na faixa de 72% com os profissionais da educação e 28% com os profissionais, os demais profissionais. Um pouquinho mais, porque a gente acaba usando mais do que o valor do 100% do Fundeb, a gente acaba entrando em uso dos recursos da educação. Em linhas gerais, nosso Fundeb nós gastamos, de acordo com a regra, integralmente para pagamento de profissionais, enfim, ou serviços relacionados aos funcionários. Nós não usamos o dinheiro do Fundeb para nenhuma outra finalidade que não seja pessoal. Então, por isso, Beto, que quando outras cidades estão tendo sobra de recurso, devido à pandemia, as escolas sendo fechadas, dentro dessa faixa de 30% que eles poderiam fazer investimentos, não fizeram. Poderiam custear alguns serviços, não fizeram, sobrou algum dinheiro. Em outras cidades, em Matão, historicamente, nós usamos 100% para pagamento dos professores e dos profissionais. Esse pessoal, mesmo durante a pandemia, continuou à nativa, trabalhou, não foram dispensados, certo? À distância, tiveram aula à distância, enfim. Então, esse pessoal continuou recebendo e, portanto, continuamos usando o recurso do Fundeb. No site da Prefeitura, no portal da Transparência, existe um link, um bloco lá, que redireciona para os gastos com o Fundeb. Lá nós temos as receitas, as despesas e o gráfico comparativo mostrando tudo o que está acontecendo, que é um resumo de tudo até o mês de novembro. Ele é atualizado, né, mês a mês, então até o mês de novembro já está lá. Até o mês de novembro nós estávamos usando 101,54%, ou seja, 1,54% a mais do que a gente recebe. De onde vem esse dinheiro? Do dinheiro do Caixa Geral da Prefeitura, do dinheiro da educação, são outras fontes, certo? Então, em Matão, resumindo, 100% dos 32 milhões de reais, arredondando, que são destinados ao Fundeb, são já utilizados para pagamento de pessoal, encargos, obrigações patronais e o salário, 13º, férias, enfim, somente com pessoal. Bem, William, alguns questionamentos feitos por professores que estiveram na última sessão da Câmara Municipal e também questionaram em rede social. O Fundeb era repassado 60%. Houve um aumento de 10% no repasse, né? Mesmo com esse aumento, eles questionam. Se teve esse aumento, poderá haver alguma sobra. Beto, o que acontece? Até ano passado, essa divisão era 60-40.
40, ou seja, 60 para professores, ou profissionais do magistério, e 40 para demais funcionários, para demais servidores da educação e investimentos. Teve uma mudança, passou a ser 70-30. Mas como eu lhe falei, Matão já sempre usou mais de 70%. Ano passado foi mais de 70% também. De onde vinha essa diferença? Já que o mínimo era 60% na época. Não era o máximo, então nós pegávamos o dinheiro do outro bloco, então nós utilizávamos 70% de um lado e 30%. Essa padronização em Matão já existia. Então, quando passou a ter este aumento de 10% a mais de um lado e menos 10% no outro, né, Matão já estava enquadrado nessa regra. Então, o que acontece? Todos esses números, é bom que se registre, Beto, eles são acompanhados pelo Conselho do Fundeb. Existe um conselho que se reúne regularmente, eles vão se reunir agora novamente em janeiro. Esse conselho é formado por profissionais da educação e outros profissionais, como o contador, da prefeitura, enfim. Há um grupo que participa, que faz esse monitoramento. Esses documentos são submetidos ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas verifica todos os trimestres, né, todo ano, durante o ano, a execução do Fundeb. Então, Matão nunca teve nenhum tipo de apontamento no sentido assim que não usou onde deveria usar, certo? Então, tem o acompanhamento do Conselho do Fundeb e tem o acompanhamento do Tribunal de Contas. Esses dados depois vão todos para a Câmara também, que faz depois a sua análise quanto à aprovação ou reprovação das contas dos prefeitos, certo? Então, o Fundeb, quando teve essa mudança de 60 para 70, Matão já estava utilizando 70%. Como eu acabei de dizer, este ano nós estamos utilizando 72,82% até o presente momento, em uma conta, e 28,72% na outra. Está dando 101%, como eu falei há um pouco atrás, e essa diferença é onde nós temos do Caixa Geral da Educação para custear. Então, hoje o Fundeb integralmente é utilizado para gastos com pessoal. Com este aumento, continuou usando o gasto pessoal os profissionais. Então, não existe esta sobra, né? Eventualmente, no futuro, pode vir a existir. A gente não sabe como que vai se comportar a arrecadação e as regras. Mas se vier a existir lá no futuro, já está previsto na lei que nós temos que gastar 70%. Então, digamos que ela tem 60%. Nós vamos ter que dividir esse restante. Isso já é legal, já está previsto na lei. Hoje, Matão gasta rigorosamente o 100% nessa divisão 70-30, com os profissionais que são colocados em cada uma das categorias segundo a lei. Portanto, não tem essa sobra de recursos, né, hoje. Historicamente, se a gente voltar alguns anos, também não teve, nos últimos anos, essa sobra. Então, por isso que nunca houve esse rateio e nunca houve uma outra lei, uma outra legislação deixando isso claro, porque a própria lei que estabelece Fundeb já dá essa regra. Então, se caso porventura a gente não atingir os 70%, nós temos que fazer essa distribuição para chegar nos 70%.